Olá pessoal do oitavo ano, estamos de volta com nossas aulas online, né? Depois desse período de provas, semana de provas, espero que todos tenham fechado as provas, tenham tido aí ótimas notas. E vamos para a nossa aula de hoje. Conteúdo: o reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que declara a independência do Brasil, né? Independência aos portugueses, mas a coisa não foi só assim, só dizer e pronto, está feito, não. A coisa foi bem mais complicada, né? A independência do Brasil também não foi um movimento totalmente pacífico. Houve confronto, sim, teve gente que foi contra, né? E aí, Dom Pedro I, quando proclamou lá a independência no 7 de setembro, mas só no dia 12 de outubro de 1822, é que ele foi aclamado imperador. Foi aclamado, né, foi assim, oficializado como imperador do Brasil e realmente o Brasil se tornou, realmente não oficialmente, né, na verdade, o Brasil se torna independente. Esse 12 de outubro, né, coincidentemente ou não, é o dia em que ele completava ano de vida, dia do seu aniversário, 12 de outubro. E aí foi colocado, né, como o marco da independência do Brasil. Só depois, né, que o 7 de setembro ele foi oficializado como o dia da independência do Brasil. Né, enquanto o Império esteve no Brasil, né, enquanto a época do reinado, a família real esteve à frente, né, do Brasil, tanto no primeiro quanto no segundo reinado, com Dom Pedro II, eles comemoravam a independência no dia 12 de outubro, em alusão a esse dia em que Dom Pedro foi coroado, foi oficializado, né? Depois, quando a República chega, aí há uma mudança nessa data e até hoje a gente comemora a independência do Brasil no dia 7 de setembro, que foi o dia em que ele disse, né? Independência ou morte, e que fico e vamos à luta, às margens do rio Ipiranga, né? Segundo a tradição. E aí, quando ele oficializa, ele diz no dia 7 de setembro que o Brasil se torna independente, claro que houve, né, manifestação contrária, principalmente de Portugal. Os portugueses não queriam perder esse vasto território tão produtivo para eles. Então houve sim as lutas pela independência, né? E as maiores, nós vamos ver aqui, uma delas foi a Batalha de Pirajá. A Batalha de Pirajá ela aconteceu em Salvador, na Bahia, onde a população se juntou com os navios ingleses. Os ingleses ajudaram muito nessa época, por isso que o Brasil depois vai ter tanta dívida com os ingleses, né? Porque eles investiram para depois tirar das costas dos brasileiros, né? Então houve um ajuntamento, vamos dizer assim, entre nativos, entre brasileiros e ingleses, para expulsar os portugueses do Brasil. Os portugueses que lutavam, né, que queriam que o Brasil continuasse sendo colônia, não aceitavam, né, que o Brasil se tornasse independente. Essa luta foi tão forte para a história da Bahia, né, que até hoje os baianos eles comemoram a sua independência em 2 de julho, em alusão a essa batalha de Pirajá, quando eles colocaram os portugueses de lá, né, da Bahia, para fora do país. Aqueles portugueses que queriam que o Brasil continuasse sendo colônia portuguesa. Expulsaram o exército português do Brasil nesse período. Também houve outras batalhas, né? A outra batalha importante foi a Batalha de Genipapo, que é um momento em que Paraíba, Ceará e Maranhão se juntam, o povo desses 3 estados se juntam para expulsar os portugueses dos seus territórios. Então, foi uma luta rápida, mais de 5 horas aí de confronto, mas aí eles conseguiram expulsar os portugueses dos seus territórios. Esses portugueses que eram liderados pelo comandante Cunha Fidier. Fidier era quem estava à frente. Então, vamos para que vocês possam entender. Quando Dom Pedro ele declara a independência, vai haver
esses confrontos, vai haver esses contrários à declaração da independência, claro. Eram os portugueses que tinham grande interesse que a coisa continuasse da forma que estava, né? Queriam continuar com seus privilégios aqui no Brasil, queriam continuar explorando as terras brasileiras, não aceitavam que o Brasil se tornasse independente, e aí vão pegar armas para tentar fazer com que o Brasil não se torne independente. Ao passo que a população vai se armar, junto com a ajuda, principalmente dos ingleses, e vão expulsar esses portugueses que eram contrários à nossa independência. Então, o movimento de independência ele começa lá em 7 de setembro e vai até outubro, com vários confrontos, com várias mortes. Né? Não é um movimento pacífico. Houve sim confrontos e mortes. E muitas vezes, né, se coloca que a história do Brasil o Brasil não teve guerra, não teve conflitos, e isso não é verdade. Né? Nossos movimentos, em vários eventos que a gente já viu aqui e vai continuar vendo nas nossas aulas, né, houve-se mortes, houve-se confrontos, né, e sempre partindo dessa ideia ideológica, né, de que, de um lado, queria continuar a exploração, os portugueses queriam continuar com seus privilégios no Brasil, e os brasileiros queriam expulsar os portugueses para ir para os cargos que os portugueses exerciam aqui no Brasil, né? Cargos importantes, cargos de chefia que eram liderados, que eram tomados pelos portugueses. Os brasileiros agora queriam ficar e, claro, se tornar independente de Portugal e poder comercializar com quem quisesse e poder ter contato com outras nações e fazer com que sua economia crescesse. Mas claro que não foi bem assim, né? Depois nós vamos ver que Dom Pedro, seus interesses não eram tão liberais, não eram tão nacionalistas como pensavam, né? E aí vai haver um movimento para que ele saia, né, do trono. Mas isso é aula, é conteúdo para a nossa próxima aula, tá certo? O que aconteceu com Dom Pedro? Foi-se embora do Brasil e deixou seu filho de apenas 4 anos para governar o país. Imagina, uma criança de 4 anos para governar o país? Pois é, ele deixou e foi embora para Portugal. Mas por que ele fez isso? Na próxima aula a gente vai ver os motivos de Dom Pedro ir embora, tá certo? Então, próxima aula a gente se vê, pessoal. Valeu, até mais!